Eu não estava preparada para engravidar ainda. Que eu acho assim, se você batalhar, trabalhar e ter sua casa, amanhã depois você pode construir uma família e assim vai indo de geração em geração. Eu aprendi que o errado era o certo. Essa é minha filha Gabriele, ela tem 4 anos. Ela estuda agora no período da tarde. Ele é carinhoso, ele é companheiro. Eu aprendi a amar ele na realidade. Aos 27 anos, Edna Santos Lima é mulher de jeito sereno e doce. Um jeito surpreendente de ser, quando descobrimos quantos sabores amargos ela já provou. Abusos, vício, perda dos filhos, vida nas ruas. Problemas, infelizmente, cada vez mais comuns, enfrentados por uma mulher que construiu para si um destino incomum. A Edna é uma pessoa especial, a Edna é ótima, ela assim, a Edna é uma pessoa que com toda a história que ela teve na vida dela, ela cria uma estrutura ética dentro dela que ela tem que seguir. E aqui é minha cozinha da minha casa, que agora eu posso falar, é minha casa. Eu não sabia o que era ser mãe. E também nem ter o carinho de mãe, porque eu nunca tive da minha mãe. E eu tô aprendendo ao mesmo tempo, né? Cuidando dela e aprendendo como ser mãe, como ter responsabilidade. Quando a minha mãe me deixou, eu tinha 2 meses, né? Eu fui criada com a minha avó. Eu vim conhecer minha mãe, tinha 12 anos. E aí, logo depois, a minha mãe me entregou pro Conselho Tutelar. A Lua Nova é um espaço aí um espaço de transformação através da maternidade dessas jovens, e a gente organizou esse projeto de uma maneira em que ela possa ser acolhida. Então tem uma residência, nessa residência tem todo o processo de acolhimento, o trabalho mãe e filho, é onde ela começa a se entender como mãe, como pessoa, e começa a se relacionar com as pessoas, né? Quando eu fiquei grávida dela, eu perdi, meu filho faleceu, tinha um menino de 1 ano e 2 meses, faleceu, eu morava na Lua Nova. E aí ela veio pra me tirar do mundo da droga, né? Porque se não fosse ela e a Lua Nova, talvez eu não estaria aqui hoje falando pra vocês, né? Do jeito que eu tava, nem eu acreditava que um dia eu poderia ter uma casa minha. A Lua Nova é isso, quer dizer, eu acolho, a gente pode se relacionar e através dessa relação a gente se conhece, a gente começa a ver lá, né, quais são os brilhos, os talentos de cada um de nós, e parte, né, para um processo de autonomia, mas um processo de autonomia concreto, né? Eu me considero, eu e meus 2 filhos, uma família para quem não tinha família, para quem não tinha nada, e hoje em dia tem uma casa, tem um emprego e tem 2 filhos, então para mim já é uma família. E vai também trabalhando com uma série de questões das meninas, a questão do público e do privado. Elas muitas vezes vivem na rua, né, acostumam na rua, então ter uma casa tem todo um significado também, né? Então eu me sinto bem, porque eu lutei e consegui ter o que é meu. Hoje em dia eu nem pensava, eu nunca trabalhei na vida, eu nem pensava em trabalhar. Hoje eu acordo, a primeira coisa que eu penso é em trabalhar. Eu não acho que ser mãe é uma coisa simples, acho que ser mãe é um talento que as pessoas têm, né? E esse talento tem que ser visto como um talento e não como alguma coisa negativa, né? Quando eu tive o meu primeiro filho, o Vitinho, as coisas foram ficando mais difíceis. E ali eu comecei a enxergar as coisas erradas que tinha no meu dia a dia, que eu não enxergava. Aí eu tive mais um filho, aí eu cheguei ao ponto de ir ali no Fórum João Mendes e eu ia entregar meus filhos para o Conselho Tutelar, porque eu não queria a vida que eu tinha para os meus filhos.
Apareceu? O Puff. Quando eu tinha 15 anos, eu fui vítima de um estupro. Eu tenho uma filha de 10 anos. Eu não cuidava dela. Eu judiava, ela chorava e eu dava uns tapão no pé da orelha para ela calar a boca. E aí eu cheguei no fórum, numa audiência com o juiz, e falei que eu não queria ser mãe, porque eu era uma adolescente, e eu não ia ficar cuidando de uma criança que eu não queria. E o diferente com a Gabriele hoje é que eu não faço nada disso, né? Hoje eu tenho responsabilidade, hoje eu quero estar com a minha filha, eu me sinto bem na minha casa com a minha filha. Desde pequenininha eu morei num orfanato, num abrigo. E aos 10 anos de idade, minha avó e meu pai foram lá me buscar. Aí meu pai morreu com... Eu tinha 10 anos quando ele morreu. Aí eu fui morar com a minha avó, aí depois eu larguei os estudos porque eu fiquei com revolta porque ele tinha morrido, eu nem tinha convivido com ele. Aí eu acabei me envolvendo com tráfico, né, com gente que usava droga. É totalmente diferente da vida que eu levava, né? Porque a vida que eu levava antes era correr o tempo inteiro de polícia e usar droga. A grande maioria, né, a gente fala que tem chega com kit completo, né? Todas quase tiveram situação de exploração ou abuso sexual, por parte, muitas vezes, do próprio familiar. Né, a questão do tráfico de drogas e da droga, ela é muito, muito comum, né? Então, ela tem esse histórico sexual, exploração sexual, droga, abandono familiar. E elas têm também essa história de vida de rua. Eu não tive ninguém para me ensinar, né? O que eu tinha falado na minha casa. Eu não sei o que é carinho de mãe, de ter uma casa. E pra mim tá sendo muito rico, né? Porque quebrou todos os paradigmas da minha família, que achava que eu não tinha capacidade pra nada, que eu era incapaz. E me fez reviver de novo, né? Reacreditar em mim. E todo mundo fala, mas por que lua nova? Porque a lua nova é a lua que não existe, né? Eu falava, exatamente, ninguém vê, mas ela tá lá, né? A mesma coisa que essas meninas, quer dizer, ninguém vê essas meninas, ninguém quer ver essas meninas. E elas estão lá, né? E elas estão lá com muita coisa, aliás, um montão de coisa que a gente não tem, né? Então a ideia da lua nova era para fazer esse paralelo mesmo, dessa coisa de mulher, de maternidade e também dessa coisa do invisível que ninguém quer ver. Eu não tô na Lua Nova por gratidão, eu tô na Lua Nova porque eu acredito no trabalho da Lua Nova. Porque eu sou um trabalho da Lua Nova. A gente começa a perceber a necessidade de fazer uma proposta mais concreta, delas poderem gerar renda, delas poderem ser autônomas com o potencial que elas têm. Então a gente ampliou aí para algumas ações de geração de renda, a gente tem uma espécie de uma padaria, né, que oferece coffee break, são 20 meninas que trabalham em toda na área de panificação, gastronomia. Aqui é a padaria Lua Crescente. Provisoriamente a padaria está nesse espaço. Eu aprendi um pouco de tudo. Eu tive a oportunidade de fazer um curso sobre manipulação de alimento. Aqui a gente pegamos os ingredientes, separamos o ovo, a farinha de trigo, o açúcar, a manteiga, misturamos tudo, amassamos, ficou essa massa. E aí agora a gente está enrolando e pondo a goiabada. Aí depois da goiabada vem o processo do forno. A Lua Crescente a gente faz bolachinha, pão, salgados e a gente serve em evento para empresas parceiras por encomenda. E aí no dia a dia é vendido no pacotinho de 100 gramas. Na padaria foi muito bom, eu gostei muito porque além de aprender a fazer, a gente comia, né, que eu engordei muito. Eu gosto de fazer desenho. E eu desenhei uma rosa e eu vou dar para a Ângela. A Ângela foi minha educadora de referência quando eu morei aqui na residência. Bem, eu estou vendo um pacote de bolachinhas feito na padaria. Vamos ver, né? Tem uma flor aqui bem característica dela. Ela sempre desenhava essa flor nos recadinhos que ela me mandava no tempo que eu era a educadora dela. Educador é ter um vínculo bom com a menina, né? Saber respeitar o espaço dela. E na hora que ela estiver mal, conversar, cobrar também, mostrar o que é certo, né? Vencedora, a Edna é vencedora. Hoje ela é uma profissional,
Agora, nesse exato momento, ela tem oportunidades de trabalho em restaurantes, ela está assim, escolhendo o local. Então, acho que o maior dela foi a parte profissional e a maternidade também, porque ela é uma das mães exemplares, né? Com cuidado com a filha, organizadíssima também na casa, na sua casa é uma gracinha. Quem é recebido pela Edna nunca mais esquece. Então ela tem essa coisa assim, dessa fibra, né? Que é invejável. Eu não conheço pessoas assim que tem essa fibra que a Edna tem. Antes, quando eu vivia no mundo da droga, eu era vista como uma marginal, né? Uma pessoa que morava na rua e não tinha expectativa de vida nenhuma. E a Lua Nova veio na minha vida para mostrar o contrário, que eu posso e eu sou capaz. Pode ser que existe um povo tão generoso e pronto para a esperança como o brasileiro, mas não existe. Estamos sempre prontos para acreditar que o dia de amanhã será melhor que o de hoje. Os céticos dirão que somos crédulos. Os realistas sabem que somos vocacionados para a felicidade. Prontos estamos sempre, também para acudir os que sofrem, mesmo quando pouco temos a compartilhar. Tem a minha história, né? A história de que eu não podia ter filho, eu queria engravidar e eu não conseguia. E eu conhecia um pouco essa meninada na rua e que tinha filho, que não podia criar, enfim, toda essa história. Aí chegou uma hora eu falei, bom, alguém tem que fazer alguma coisa, faço eu, né? Já que eu não posso engravidar, eu vou chamar aí essa moçada e ver se a gente pode fazer alguma coisa junto, com os filhos que elas têm. Elas também, assim, tinha essa coisa delas terem o filho e não querer o filho. Juntou um pouco a minha vontade de querer ter filho com essa coisa delas não conseguirem ver nesse filho uma coisa legal. Mas no começo foi uma coisa muito romântica, né? Muito minha mesmo, muito... Né, assim, eu não tinha me ligado que a dimensão era bem maior, né? O buraco é bem mais embaixo. Para mim, ser mãe é um pouco difícil, né? Porque praticamente eu não tive mãe, né? Então, é um pouco aprendendo com meus filhos. O Jonathan tem 9 e o Carlos tem 7. E o Jonathan é mais atentado do que eu, um pouquinho a mais, mas são sossegados. E também, se for pensar bem, eu tô aqui por causa deles. Porque se não fosse por causa deles, em outro canto, eu já tinha pedido eles. Já falei, já que eu tô aqui, então eu vou batalhar por eles e pelo meu sonho e o sonho deles. Eu engravidei do meu filho com 15 anos, tive ele com 16 anos. Aí eu fui pra rua, depois fui pra um abrigo. Pra mim, pro abrigo, cheguei e bati na conselheira, porque ela não queria me botar na briga. Eu bati na conselheira, fui pro abrigo e depois vim pra mamãe. Quando eu conheço, né, eu já fico olhando pro potencial. Então eu já fico, né, tentando brincar, fazer, para ver mais ou menos, né, o lado que brilha, né? Então eu já estou me relacionando com o lado que brilha, só que ela não percebeu ainda o lado que brilha, mas eu já estou lá no lado que brilha, porque também eu não tenho muito assim vontade de ficar me relacionando com a coisa chata, com a dor. Aí a gente tem uma mini fábrica de bonecas, que hoje já é de bonecas, de bolsa, de brindes, e que é um lugar onde as meninas também utilizam muito da criatividade delas, elas conseguem não só, né, através da boneca, colocar um pouco delas mesmas, um pouco delas e os filhos, como também colocar essa coisa mais colorida, é um espaço muito colorido, e eu acredito que é um espaço de geração de renda, mas é um espaço pedagógico também, muito importante. Primeiro é um pano cru, sem nada, aí a gente pega retalhos e vai costurando e dando forma para ficar a bolsa. Aí é por partes, aí tem divisória, fundo, a alça que também é feita diferente e depois só arrematar. E a gente tem a empreiteira escola, que a gente trabalha na empreiteira a ideia do morar, né, do poder ter sua própria casa, de poder criar aí uma nova vida, né, e assim, é um recomeçar de uma nova vida através da casa. E a própria empreiteira também serve como um espaço de geração de renda, elas fazem tijolo, elas vendem o tijolo, elas vendem o serviço, né, delas. É como se a gente fosse o veículo que leva as meninas para lá e para cá, mas realmente quem compõe essa engrenagem são os parceiros,
é o poder público, são as empresas. E não nessa perspectiva da empresa vir e fazer uma doação e ir embora, né? A gente gosta que a empresa realmente, que quem é parceiro seja parceiro, participe, né? Traga seu talento, leve um pouco de talento. Essa parceria que para nós é interessante. Eu e a Raquel tivemos uma ideia, porque ela me colocou na padaria, eu não queria ficar nem no Criando Arte. Aí eu pedi para ela se eu podia ficar na manutenção da casa. Ela falou que podia, aí ela perguntou para mim o que eu achava dela fazer uma empreiteira escola. Eu falei, mas o que é isso, empreiteira escola? Falou, de fazer casa, vocês mesmo, eu arrumo um curso para vocês, aí vocês mesmo faz a casa de vocês e ainda ganham um salário. Eu falei, tá bom. Então, a gente começou aqui esse trabalho, assim, por uma questão mesmo da moradia, né? As meninas tinham dificuldade, começaram a alugar casas que ficavam muito caras. Então, a gente começou a pensar como é que a gente vai poder resolver essa questão sem depender do poder público. É 3 carrinhos de terra, primeira etapa, medido e uma lata de cimento. Segunda etapa é misturar, né? Mistura o cimento com a terra, umas 2 vezes para ficar bem misturadinho. Abre a massa, joga uma aguinha para não ficar muito seco nem muito úmido e vai para a máquina. O primeiro passo é o alicerce do chão, que tem que nivelar. Depois vem com a linha, já dividindo as paredes do quarto, do banheiro e da cozinha, já para começar com as primeiras fiadas de baixo, já para acertar tudo, onde vai as paredes, onde vai tudo. Então, no primeiro condomínio são 13 casas, na verdade, agora, com uma até maior. A gente foi adaptando também as casas à necessidade das mães. E hoje moram 13, né, aqui nesse condomínio, e as próximas são 5 a 6 casas no próximo condomínio, que vai ser inaugurado aí daqui a um mês. Tá sendo bom, tá sendo uma maravilha, porque depois do meu sonho, eu tô realizando o sonho de outras pessoas também, de ter a própria casa, em vez de ficar pagando aluguel, dinheiro sem volta, você tá pagando por um negócio que vai ser seu. Que a empreiteira escola, ela não é só uma escola, ela é uma escola que concretiza um sonho, ao mesmo tempo ela também pode oferecer um espaço de geração de renda. Ah, morar lá é muito bom. Você tem sua casa, moro com meus filhos, tenho minha liberdade. É diferente de morar no Lua 9 e ter a sua casa. Conta da sua casa pra mim. Lá embaixo. Como é que ela é? A primeira. A primeira? E a primeira é a mais bonita? É. É? Eu tenho um quarto maior. Você tem o quarto maior? É, o maior é meu. É seu? Da minha mãe. Ai, que legal então, né? E a gente já tem uma casa que é nossa. Tem uma casa que é dos nossos filhos, que não vai precisar passar uma lição na casa de ninguém, né? Como que a gente já passou. Das histórias que a gente viveu também. Então, a preocupação dos nossos filhos não ter a casa, não vai ter isso mais, entendeu? Depois de chefe de obra, acabou o expediente, aí vira dona de casa. É cruel. As 12 meninas que fizeram um curso, algumas delas moram aqui hoje. Foi nós mesmos que construímos, fizemos tijolo e construímos as casas. É que a construção civil, né, lá na empreiteira escola, você começa do básico, desde fazer a massa até o tijolo, até a erguição da casa. E a vida da gente que está começando é do zero, né? É do nada. A gente tem que acreditar que a gente é capaz e que a gente consegue. Acho que eu nunca imaginei na vida que alguém poderia não ser gostado, não ter um mínimo de afeto. Assim, eu nunca imaginei na minha vida que, por mais que você briga, sei lá, com a sua mãe, ou briga, mas assim, ou nada, isso para mim foi muito forte. Porque, lógico, a ideia era, vamos lidar com a maternidade, porque, né, é muito legal você amar, você ser amado, essa criança. Mas quando estava todo mundo ali, eu comecei a perceber que, na verdade, assim, era nada, né? Não era
né, assim, era um ensinar a gostar, porque as pessoas não sabiam o que era isso. Quando a gente chega, a gente se compara muito com aquela que já está lá fora, que está vivendo bem, que é funcionária já. E esse é o incentivo maior. A primeira transformação foi que eu engravidei, eu tive filho depois de 2 anos, né, que eu estava aí com essa lua nova, então eu consegui engravidar. Eu acho que isso já foi assim, né, ser mãe nesse processo, acho que foi o maior presente que elas me deram. Conquistei meu espaço, meu filho, que eu achei que eu nunca ia ter ele perto de mim. O que eu tenho percebido que essa aventura tem feito para mim, mas tem feito, acho que também tem dado um eco, é que eu não tenho medo de fazer. Então eu acho que assim, elas também estão me dando muita força para fazer. Então não é que eu faço porque eu faço porque sei que tem uma Negão que vai segurar uma onda de uma empreiteira, mesmo que o muro dela seja torto, que tem uma Edna que vai levar essa padaria para frente, mesmo quando ela esteja brava e não esteja mais, enfim, né? Então assim, eu entendo que esse fazer, né, ir fazendo, foi uma coisa que eu fui aprendendo com elas. Eu agradeço a Deus por eu estar limpa, sem química no corpo, e continuar vivendo a vida e realizando o sonho de outras pessoas, que o sonho de todo mundo é ter uma casa própria. E eu, pelas minhas dificuldades, em 3 anos, eu consegui a minha própria casa, com meu esforço e minha força de vontade. Nossa, eu tenho o maior orgulho de sair por aí dizendo que eu sou mãe. Pra todo mundo, eu sou mãe, eu sou mãe, eu sou mãe. Todo mundo que conhece fala, ó meu filho, esse aqui é meu filho. Eu tenho um orgulho, eu tenho orgulho do meu filho. Hoje eu posso dizer que eu tenho orgulho do meu filho. Eu aprendi a amar meu filho. Eu acho que a grande dificuldade da La Nova foi fazer essa relação, né? Essa relação existir como se fosse esses laços, sabe? Essas coisas meio, né? Essa coisa de você poder gostar, da pessoa entender que existe relação, enfim, isso tudo foi difícil. Depois o resto, empreiteira, boneca, padaria, qualquer coisa que você propuser, dentro de uma relação qualquer coisa nasce. Eu sei que se hoje ou amanhã eu for embora, pelo menos uma coisa eu aprendi, entendeu? Não precisa ser muita coisa, mas um pouco eu aprendi. O sonho, né, é que elas consigam fazer nascer para outras, porque eu não tenho perna. Então eu acho que assim, se elas conseguirem o mínimo, né, que essas outras que estão por aí consigam também plantar essa ideia, né, de que dá para fazer, não precisa fazer perfeito, quer dizer, qualquer relação é uma relação. Eu não digo que as meninas aqui são fantásticas mães, mas eu também não sou, né? E mesmo assim, eu acho que assim, a gente se dá bem, a gente consegue ir para frente, a gente consegue tentar. Eu me sinto uma vitoriosa, graças a Deus, com a minha força de vontade. E eu acho assim, é de dentro, é uma coisa, cada uma tem que lutar. Do mesmo jeito que eu consegui estar aqui hoje, eu acho que muitas que estão lá conseguem.